Com essa avaliação, propõe a deflagração de uma paralisação de 24 horas no dia de amanhã. Essa proposta foi avaliada pelo coletivo de delegados sindicais e militantes, quando as assembleias já estavam começando. O quadro nacional que nós temos é esse. A proposta que a gente defende é a da paralisação por 24 horas no dia de amanhã. O encaminhamento que nós pretendemos dar. Nós propomos que haja uma primeira bateria de intervenções, levantando as propostas que existam no funcionalismo, eventuais outras propostas que existam no funcionalismo, para que depois a gente parta para aquele processo de defende as 24, defende contra as 24, para que a gente possa discutir o andamento da campanha. Vai ser submetido aos companheiros e a proposta é essa. Não havendo o consenso, em cima dessa proposta, a gente, em seguida, abre, como é praxe, como é tradição, para os dois lados, quem defende a paralisação de 24 horas e para quem acha que não deve ser feita a paralisação de 24 horas, se manifestarem para que a gente saia daqui na certeza de que fez uma boa discussão em cima do andamento dessa campanha. A gente pede, antes de encaminhar, pede que o Paulo Trapp convida ele para vir aqui para cima, que é o companheiro vice-presidente da Federação dos Bancários aqui do Rio Grande do Sul. Convidamos o Jura também, o Juraci, da Farrapos, que é nosso representante também na Executiva Nacional. O Chavasco foi a Brasília hoje de manhã, o companheiro Mário Chavasco, do SESEC, do NPD, e está dando, inclusive, as assembleias aí que estão acontecendo no país, centralizando as informações em Brasília e pronto para aguardar o julgamento de amanhã, para nos trazer as informações e definir a postura da Executiva no próprio processo de julgamento no dia de amanhã. Está sendo feito um relatório, já deve ter sido feito, o relatório do Pazenotto, e ele já deve ter passado para o relator, para o revisor do processo, que é o Antônio Amaral, ministro do TST também. O Pazenotto a gente já conhece, e o... Calma, companheiros. Calma, companheiros. E o Antônio... Calma, companheiros. E o Antônio Amaral é um juiz marcadamente patronal. Vai à votação. Proposta 1, abertura de inscrições antes de defesa de proposta. Proposta 2, que a gente parta imediatamente para defesa de proposta. Companheiros que votam na proposta 1, quer dizer, algumas intervenções antes, por favor, levantem o braço. Pode baixar. Companheiros que acham que nós devemos ir imediatamente para as defesas, por favor, levantem o braço. Majoritariamente, vamos direto para as defesas. Propostas que a gente tem para que a discussão seja bem feita. 5 intervenções para cada lado, 3 minutos. 3 intervenções para cada lado, então. Pode ser. Contemplando. Vai à votação. Companheiros, tá bom. Proposta de 2 e de 5. 2, 3 e 5. É isso? Companheiros, acham que deve ter 2 defesas para cada lado, levante o braço. Pode baixar. Quem acha que deve ter 3 defesas? Pode baixar. 5. Baixa. 2 defesas. É a orientação do pessoal. A gente espera que, com essas 2 defesas de cada lado, portanto, 4 defesas, possa fazer uma boa discussão. Companheiros, pessoal que for intervir, por favor, venha aqui na frente. Companheiros que quiserem se inscrever, se inscreve aqui com o Dr. Alvino, a gente anota o nome para imediatamente já começar o processo. Dr. Alvino e Paulo de Tarso, propondo por 24 horas amanhã. Helena Lix para defender as 24. Helena Lix e Pernambuco contra a paralisação de 24 horas amanhã.
3 minutos, Che? Eu não devido tempo, eu não consigo mais. Puta que pariu. Eu tenho eu, Dorovina e Dali nesse tempo. Por exemplo, eu não divido mais tempo, porque a história de dividir meio, acaba, eu não consigo. Vamos ter que fazer um acerto aqui. Vai ser Ou os dois que se inscreveram, não é? Ou adiante. Helena, quem vai primeiro, hein? Tá? Quem vai primeiro, hein? Para o ímpar aqui. Tá, o Pernambuco fala primeiro que eu. Falo... Tá, eu não digo das intervenções, conta, por favor. Parimba. Vai. Companheiros, Aí nós como é que é? companheiros, Como é que fica, Isabel? fala então. É isso, Pernambuco. É isso. Em seguida, alguém a favor da proposta. Pernambuco, Dorovino. Não, eu falo por último. Não, eu Dorovino, Pernambuco, o outro e eu por último. Companheiros, Dorovino, Pernambuco, Não, tem que sentar nós três aqui. Paulo de Tarso, Helena Alix. Tem 3 inscritos para defender. São 2. É isso que a gente está ajeitando, companheiros. Vamos ver o que a gente faz, não é? Se alguém desiste, só isso. Coloca que a Itália se inscreveu também. Tá? Nós somos 3 que para defender. Pondera que o pessoal tem 3 defesas. Companheiros, o pessoal reivindica que seja mais 6 minutos e a gente abra para 3 para facilitar. Não. Vamos lá. Como é que se faz? Tudo bem. Tu vai dar um tempo para ela. É esse o encaminhamento que a gente considera mais fácil para não ter que retirar. Todo mundo conhece a Assembleia e sabe que é difícil encaminhar, principalmente se há animosidade do plenário. O que a gente está querendo é o que é mais fácil fazer agora. Só isso. Dividindo o tempo, 6 minutos, tá bom? Pode ser? Começa Dorovino e Dália. Dorovino, rapidamente. Começa a marcar aí. Começa a marcar o tempo, hein? Bom, colegas, eu vou defender com muita tranquilidade a paralisação de 24 horas lá, reivindicando 2 questões. A primeira delas é a memória dos colegas de toda a nossa luta que tem mantido até agora e todas as vezes que ela desagou no TST, qual foi o encaminhamento que a gente deu. Sem sombra de dúvida, desde o ano passado ficou provado o tipo de tribunal que a gente tem, principalmente na greve de outubro, e o peso que foi enfrentar aquele julgamento de outubro do ano passado com a greve e sem a greve. Isso aqui todo mundo lembra muito bem o que ocorreu naquele momento, não preciso nem repetir. Segundo, nós estamos num processo hoje difícil. Eu passei por aí conversando com o pessoal, a gente sente a indefinição do pessoal, a gente sente a divisão dos colegas. O que a gente procura aqui é a unidade em cima de uma proposta. E a proposta é bem clara, nós estamos chegando hoje ao fim da nossa campanha salarial. Não existe mais nada que possa avançar significativamente no momento ou que esteja apontado a partir de amanhã. O que a gente tem é o julgamento, que vai ser o epílogo de uma campanha salarial difícil, que começou em abril desse ano, e esse epílogo vai se dar amanhã no TST. Cabe a nós agora aqui ter a coragem e a firmeza para enfrentar e pressionar esse tribunal, sabendo o tipo de julgamento que nós vamos ter amanhã, se não fizermos nada. Nós temos uma decisão muito difícil para tomar, que é se a gente enfrenta fazendo uma greve ou não. A gente está com a ferida aberta ainda, não cicatrizou da última greve, em cima do TST. Agora, o que a gente procura com essa nossa pressão? Equilibrar a pressão do governo, equilibrar a pressão do próprio banco, que sentindo esse crescente de mobilização. Há uma assembleia que nós tivemos na recusa da proposta, tínhamos 1/3 desse pessoal. E hoje temos o final. Hoje temos quase 3 vezes aquele pessoal. Já vou encerrar. Basicamente é isso, pessoal. Temos a firmeza de enfrentar o julgamento com a greve, porque depois basicamente vou ficar 1 ano inteiro ouvindo os colegas reclamar que perderam 1/4 do salário e não fizeram nada. Gente, eu podia ter retirado a minha inscrição e deixado o senhor Doralvino falar, já que vocês preferem que se fale menos e não se faça a discussão. Mas em respeito ao número de colegas que esteve naquela assembleia lá no colégio
Parobé, um número maior que esse, que rejeitou os 91%, eu me vejo na obrigação de vir aqui e defender a paralisação. Porque usa uma proposta de 91%, é porque quer alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais nós só ganhamos com mobilização. Na última greve nós tivemos uma derrota. Nós tivemos uma derrota. Se alguém olhar para trás, nas outras greves todas nós tivemos conquistas. Se nós tivéssemos ficado parados, nós não estaríamos nem sequer nesse salário que nós estamos agora. Se nós tivéssemos concordado com o banco ou esperado pela decisão simplesmente do tribunal, onde é que nós estaríamos hoje? Quando se vem falar aqui em defesa do Banco do Brasil, a defesa do Banco do Brasil é não concordar com o nosso achatamento salarial. Todo mundo sabe aqui, todo mundo que lê jornal, porque eu espero que vocês leiam o jornal, que a intenção do governo é botar lá embaixo os nossos salários para privatizar o banco. Isso não é balela de sindicato, isso não é coisa do Diese, não foi a Idália que inventou, nem o Zé Luiz, nem o Paulo de Tarso, nem o Maia. Está nos jornais para quem quiser ver. O pior cego é o que não quer ver. Se nós permitirmos que o nosso salário seja achatado, nós estamos agindo como aqueles judeus que, na tentativa de agradar os nazistas, tiravam as suas roupas para entrar na Câmara de Gás e estavam facilitando o seu trabalho. No momento, defender o Banco do Brasil, minha gente, é manter os nossos salários, até para depois poder botar matéria paga na televisão e no jornal, porque eu não sei se no meio do ano que vem nós vamos poder ter dinheiro para isso. Estamos perdendo 1/4 do nosso salário e não vamos mais se recuperar se concordarmos com isso, mesmo que haja um bom plano do governo de reajuste a posteriori. Estaremos perdendo. O Meridional teve a melhor proposta da sua vida. O Banco do Brasil está tendo a pior proposta da sua vida e a pior proposta de todos os bancos. O Banco Meridional acena-se com a possibilidade de um quadro de carreira. Com o Banco do Brasil, acena-se com a indenização em massa quando os salários estiverem lá embaixo. Privatização, com a transformação do Banco Central num superbanco e o Banco do Brasil num banco entregue à sanha dos bancos internacionais, e deixando de ser o banco que sempre dirigiu os destinos desse país financeiramente. Pernambuco. É o seguinte, eu não sou propriamente um orador, né, e sinto um constrangimento, um nervosismo muito grande e vim aqui. Eu não sou propriamente um orador e sinto um constrangimento e um nervosismo muito grande em falar para uma multidão de mais de 2 pessoas. Tá? Tenho dificuldade muito grande de expressão. Eu peço desculpa por isso. Mas eu também sinto um constrangimento muito grande de estar aqui com opinião contrária em relação a alguns companheiros de militância, em relação a alguns respeitáveis companheiros da burocracia sindical. Burocracia que eu estou falando no sentido não pejorativo, com todo respeito. Mas se de um lado eu não pretendo nenhum respaldo, sabe? Não dou grandes importâncias a opinião de certas hierarquias ou de certas burocracias à direita, eu também não estou aqui para agradar companheiros de militância ou companheiros de base, sejam eles quais forem. É o seguinte, resgatando a opinião, a intervenção do companheiro Doralvino, que eu muito respeito, justamente por isso, resgatando a memória da nossa última greve, eu considero aqueles 2 últimos dias um erro muito grande, um erro que serviu muito mais para massagear o ego de alguns colegas que estão à cúpula sindical. Eu acho que o importante é a gente fazer, e eu aqui defendo, mudanças nas relações econômicas, nas relações sociais e nas relações políticas. E eu acho, e eu tenho a convicção, sabe, que essas relações devem ser as mais radicais possíveis. A partir mesmo da radicalidade, ouvindo as massas, a maioria. E eu acho que a realidade não aponta isso. Acho que diz que a maioria não vai fazer essa greve e não quer essa greve. Eu quero a greve, eu quero mudar isso e muito mais coisas, mas acho que a greve amanhã pode até dificultar certas mudanças que vêm pela frente, que podem vir pela frente, espero que venham, né? Então, não que eu seja contra a greve de 24 horas, mas eu defendo aqui uma greve, uma parada de 2 horas. Eu acho que, infelizmente, contra o meu maior desejo, não é possível uma greve de 24 horas. Eu acho que isso é a realidade e acho que nós temos que ser radicais, no sentido positivo da palavra, radicais buscando a vontade, o desejo da maioria dos nossos colegas e companheiros. E acho que isso não está acontecendo, infelizmente, com muitos companheiros que deveriam ser muito lúcidos nessas horas. Os companheiros de militância e muitos companheiros de base. Paulo de Tarso.
Companheiros, o momento é bastante delicado. É um momento em que a decisão de cada um não deve ser pensada apenas como um caráter individual, como um caráter egocêntrico. Cada decisão deve ter em mente como uma decisão coletiva, como um pensamento mais amplo do que uma simples campanha salarial. No momento, nós estamos enfrentando uma situação que nos coloca numa perspectiva de duas táticas alternativas. Uma é a tática do medo ou da conciliação. É aquela que nos coloca o receio de que vamos perder o emprego, o receio de que a galinha de ovos de ouro vai acabar, o receio de que o Banco do Brasil pode quebrar. Quem nos passou essa tática, quem nos inculcou essa ideia foi a administração do banco, aquela mesma que se ajoelha perante a política econômica do governo e pouco a pouco vai entregando os interesses nacionais e do próprio Banco do Brasil ao capital financeiro internacional. Aqueles que nos inculcaram essa ideia, essa tática do medo, são aqueles que querem nos fazer acreditar de que o futuro está nas mãos desse ou daquele salvador da pátria e que nós podemos abrir mão hoje da nossa dignidade e apostar num santo salvador que vai nos trazer o Éden muito pouco tempo. A outra tática, companheiros, é da dignidade. A dignidade de trabalhador que nós somos e que merecemos um salário digno num país que sofre uma inflação ascendente, numa perspectiva de hiperinflação. Num país que está num governo caótico, desrespeitado, amassado por todo e qualquer candidato, por todo e qualquer brasileiro, por todo e qualquer trabalhador. E nossa dignidade aponta nesse momento, como a única tática, como a única perspectiva, é da resistência para que não haja um rebaixamento do nosso salário para agora e para pelo menos daqui a um ano. Nós temos que sair daqui de cabeça erguida. E isso só nos aponta uma questão. Vamos paralisar. Porque uma primeira vitória nós já conseguimos com essa ameaça, que foi antecipar esse julgamento do tribunal para amanhã. Que foi fazer com que o senhor Almir Pazianotto, aquele que é o homem fiel do senhor Sarney e que hoje é ministro do Trabalho e que por acaso é o relator do nosso processo, marcasse o julgamento para amanhã. Por quê? Porque eles têm medo que a gente continue na luta e arranque aquilo que nós queremos. E nós estamos pressionando sim, nós estamos pressionando o banco, estamos pressionando o governo, para que nos dê uma resposta. E que é possível arrancar amanhã, desde que haja uma unidade, desde que haja uma mobilização. Não estamos propondo nenhuma aventura de greve por prazo indeterminado. Estamos propondo uma paralisação enquanto há o julgamento, para que o banco, antes mesmo do julgamento, sente-se conosco e aceite pelo menos uma das propostas que nós apresentamos e deixe de passar telex mentirosos como aqueles que dizem que o sindicato não apresentou nada. É isso aí, companheiros. Ou pelo medo, ou pela dignidade, nós temos que optar agora. Desafia a gente para uma briga e a gente não aceita por dois motivos. Ou porque não tem coragem, ou porque não confia no oponente, porque ele vai jogar sujo. Que nós temos coragem, nós já provamos várias vezes. E eu acho, pela primeira vez, eu pego um microfone para defender uma proposta contrária, inclusive, ao consenso da diretoria, porque eu acho que o nosso oponente nesse momento é muito sujo. A questão de fazer pressão no tribunal com uma greve de 24 horas amanhã, a mim não sensibiliza, porque esse mesmo tribunal decretou a legalidade da nossa greve de 19 dias e depois, por pressão do executivo,
do Sarney e do Maílson, decretou a mesma greve ilegal por 2 dias. Então, eles não decidem com justiça, eles não decidem pela lei, decidem pela pressão. E pressão por pressão, em 19 dias, nós não levamos nada na última greve, a não ser o desgaste que o banco sofreu. Eu não acredito que seja com uma greve de 24 horas que nós vamos conseguir reverter isso, porque tudo o que acontecia nesse país há meses atrás, naquela nossa greve, continua acontecendo. Está o Sarney, está o Maílson e o pior, está o Saulo Ramos como ministro da Justiça. E nós vamos pensar que o judiciário nesse país vai ser independente e vai decidir por pressão nossa? Olha, gente, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que a gente tem muito que brigar pelo banco. Eu acho que esse é o nosso último cartucho realmente dessa campanha salarial. Eu acho que a gente vai ficar numa situação financeira bastante difícil se não lutar por nada. Mas eu não acredito que o ganho que a gente vai ter vai compensar os demais prejuízos. Porque eu não confio nesse governo para coisa nenhuma. Eu acho que se a gente tem um último cartucho, a gente devia reverter ou converter a força que a gente tem para brigar, porque força nós temos para brigar, em canalizar isso para conseguir alguma coisa, para plantar alguma coisa para o futuro. Em janeiro desse ano, a gente tinha um salário muito bom, que se perdeu por uma mudança de política salarial do governo num canetaço, em questão de 30 dias. E nós temos agora um dos piores salários que nós já tivemos. Então não adianta a gente brigar por um pouco agora, se daqui a pouco, o mês que vem, muda, e nós vamos perder tudo isso que nos custou muito agora. Eu acho que a gente tem que sair daqui com a consciência de que nós não vamos brigar dessa vez, não vamos afrontar o inimigo, não porque a gente não tenha força, ou porque a gente não tenha coragem, ou porque a gente não tenha motivo, porque simplesmente nós não confiamos em quem está do outro lado. Companheiro, encaminhamento? É encaminhamento? A gente ia para votação. O encaminhamento que a gente ia propor é votação. Antes da votação, encaminhamento tem que ser ouvido. Companheiro. Não, tem outros aí. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. É encaminhamento porque eu acho que não necessariamente precisa ser 2 propostas, pode ser uma terceira, certo? Eu proporei uma terceira proposta de, digamos assim, conciliação. Porque eu vejo aqui que nós estamos divididos, realmente, né? Então, por exemplo, metade considera que é o momento certo para fazer. Metade acha que não é o momento certo para fazer. Que é justa, eu acho que ninguém tem dúvida, pô. 25% de brincadeira, né? Porque, por exemplo, eu não pago aluguel, não tenho que sustentar filho. Agora, quem paga aluguel... Tá, desculpe. Então, a terceira proposta seria a seguinte, tá? Se pelo menos a gente não fizer uma greve de 24 horas, a gente poderia, pelo menos, numa terceira proposta, para tentar unificar, certo? Para que a gente não fique dividido. Porque o problema é que a gente não pode ficar dividido amanhã, a gente não pode enfraquecer. Essa é a palavra-chave, não podemos enfraquecer. Se a gente se dividir, a gente enfraquece, certo? Então a terceira proposta seria para unificar, caso fique muito dividido, de uma paralisação de 1 ou 2 horas, pelo menos. Uma proposta que conciliaria os dois. Outra coisa, não só isso, se a gente for paralisar, vamos procurar defender também, procurar usar os do Comitê de Defesa do Banco, vamos procurar usar tarjas, vamos procurar mostrar uma situação de luto, mas não simplesmente rejeitar a proposta das 24 horas. Se for possível, fazer essa proposta de conciliação, ou seja, que a gente consiga se unir em torno de uma proposta. Obrigado. Companheiros, são 3 propostas. Eu, particularmente, que defendo 24 horas, não retiro em favor dessa proposta. Proposta, paralisação. O caminhão é diferente. O caminhão tem hoje diferente. Só um pouquinho. Olha, só um detalhe, colegas. Se o pessoal colaborar, tá?
O que ocorre é o seguinte, o companheiro propõe um encaminhamento que é secundário em relação ao que está sendo votado agora. Eu acho que o encaminhamento correto, primeiro votamos fazendo as 24 horas ou não de paralisação e depois apreciamos formas alternativas de mobilização, caso o pessoal não se consiga. Seria esse o encaminhamento? Ativa não paralisação, é isso? Feito. Companheiros, quadro nacional até agora confirmado. Acre, Piauí, Belo Horizonte em greve. Brasília não confirma a greve, São Paulo não confirma a greve. Não temos o resultado final, mas não confirma até o momento. Rio de Janeiro também não temos ainda informação. Companheiros, proposta 1, paralisação de 24 horas no dia de amanhã, aguardando o julgamento TST. Proposta 2, não paralisação de 24 horas. Companheiros que votam, um encaminhamento preliminar ainda. Aqueles companheiros que não pertencem à base territorial do sindicato, a gente pede que se desloquem do meio do pessoal para que a Assembleia corra na maior lisura possível. Proposta paralisação de 24 horas, proposta 2, não para 24. Companheiros que votam na proposta 1, paralisa 24 horas amanhã, por favor, levantem o braço. Pode baixar. Companheiros que votam na proposta 2, não paralisação de 24 horas, levante o braço. Vitoriosa, não paralisação de 24 horas. Proposta alternativa do companheiro, paralisação de 1 hora amanhã. Eu já manifesto, eu sou contra, porque ou se faz ou não se faz, não tem meia boca, pra gente chorar as mágoas. Companheiros, quem defendeu a não paralisação, quem defendeu a paralisação, evidentemente cumpre a sua decisão, porque a democracia tem que ser respeitada sempre. Companheiros que vêm só nessa Assembleia, acossados pela diretoria do banco, tem que começar a aprender também que a democracia sempre é para fazer e para não fazer e permanecer unidos durante a campanha salarial. Proposta de paralisação 1 hora amanhã. Encaminhamento direto. Proposta 1, defendida pelo companheiro aqui, paralisa 1 hora amanhã. Proposta 2, defendida por mim, não paralisa. Companheiros que votam por paralisação de 1 hora amanhã, levantem o braço. Paralisação de 1 hora amanhã, levante o braço. Não paralisar amanhã, levante o braço. Aqui, mas aqui é um piquete sério. Vamos lembrar aqui, pessoal, por que é que a gente está parado aqui na frente do Banrisul, enrolado na corda da brigada, gritando palavras de ordem, tá? A nossa greve aqui é séria, então eu vou dizer o que é
gente quer 30% de aumento real já! Acréscimo salarial! Acréscimo salarial! Pessoal, olha aqui, ó. Não quer só comida, a gente quer aumento, acréscimo salarial de 1 a salário mínimo mensal a título de abono. Já! Vale refeição a 15 cruzados. Já! Pessoal, é o seguinte, ó. 20 de setembro é o dia dos Galdérios. Tá entrando aí um monte de gente de bombacha, mas com esse processo de tosquia, para não morrer de calor. Aí fizeram aquela música que é o seguinte, ó. Já é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Já é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. É pura apresentar o calor nesta vida guapa, vivendo em apa, vai voltar os pagos para remoçar. Esta vida guapa, vivendo em apa, pagos para demonstrar. Quem vê São Poeira, volte pra fronteira pra se encontrar. Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que ele conheceu. Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que ele conheceu. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Aventando a sorte, levou o cimbronaço, o homem do compasso, tocado a motor. Ao cambiar da sorte, levou o cimbronaço, o homem do compasso, tocado a motor. Esse é o 25 para 10 da manhã, a gente já tem os primeiros informes da nossa paralisação no Banrisul. Aqui na Agência Central e Direção Geral, a greve se consolida. Informe da Agência União, os caixas da Agência União estão todos aqui. Lá os companheiros. Hoje o gerente vai ter que ir pro caixa na União. Também já chegou o pessoal do Cesac Parcão. O pessoal do Cesac Parcão, 90% já está paralisado. O pessoal do posto Júlio de Castilhos estão parados lá na frente, depois vem pra cá. E a agência Coliseu a mesma coisa. Estavam lá na frente da agência, depois vão vir pra cá também, gente. Companheiros, não esqueçam que esse é o banco em ótimo estado, onde só se ganha salário adiantado. Nada de adiantamento. Atenção, tem um poeta aqui que está borbulhando a mente dele e está preparando uma musiquinha, qual é o nome? Pelequinho do Banrisul. É um ode aos pelecos.
Nosso colega o Fernando Plex Duarte, velho, o pessoal dele trabalhava no DESA, ele morreu ontem, quando ele saía da Assembleia, ele foi atropelado. Então ele está sendo velado na Capela 4 do cemitério João 23 hoje, pessoal, tá? Depois a gente vai tirar um grupo de pessoas para irem lá ontem, que o companheiro estava na Assembleia, inclusive na saída, foi atropelado e faleceu. Pessoal, é o seguinte, cardápio ainda a gente vai discutir aqui, mas já estão pensando aí naquele velho carreteiro que a gente costuma fazer na porta do banco. Vai ser carreteiro de charque de carneiro. Pessoal, tá chegando os companheiros da agência Bonfim. E junto com o Bonfim tá chegando nosso companheiro Xuxi da greve do Banrisul. Desce o top, mas eu falei bravo. Já vim aqui, não, ali na Pessoal, também chegou agora para a solenidade em Cristo Redentor. Aí outra, a União tá todos os caixas. Pessoal, tá chegando aí os combativos companheiros do posto da Júlia de Castilho. Pessoal, é o seguinte, o pessoal do posto Júlio de Castilhos, a maioria é novo. Então aí vão se turmando e começando a conhecer os colegas de vocês que estão aí fora, tá? Conversem com eles, o pessoal tá aqui, são mais ou menos 20 companheiros. Gente, vou falar sobre os caixas. Esse ano aí dentro trabalhando, gente. Meus parabéns pro pessoal da Júlia de Castilhos. Chora pelegada que chegou a tua hora. Chora pelegada, pelega todos, pelego. Vizinho, não. Saco do patrão. E agora, para os pelegos de touro, motive-se para enfrentar a rotina pelega. Para os pelegos nascidos em Gêmeos, você, geminiano, é beneficiado pela lua, que lhe dá condições de êxito quando consegue puxar mais um colega e desiste de ser pelego. As pendências, você que é pelego e é incapaz de trabalhar, você que é pelego e é incompetente, somente terá alegria se entrar na greve do Banrisul. E agora, os nascidos em Leão, à medida que você é leão, mas tem pelo de carneiro. E agora, pessoal, os nascidos em Virgem. Todos os pelegos virgens, um equilíbrio em suas ações e maior disposição para a vida profissional serão pontos significativos na sua rotina.
com um adendo que só terá resultados assim que a categoria bancários do Banrisul tiverem vitórias. Agora, pelegos de virgem são aqueles que nunca fizeram greve. E estamos exatamente no signo de Virgem. Hoje é o dia 20 e termina a Virgem no dia 22. Então é a hora de perder a virgindade. E agora, pelegos de Libra. As indicações falam de participação sua, que você somente terá melhorias se sair de cima do muro e vier para a greve dos bancários do Banrisul. Dentro da tesouraria. Esses pelegos envoltos por intensa movimentação na sua vida profissional, você, principalmente escorpiano, que é membro do GAT e que hoje terá que mostrar suas capacidades que nunca conseguiram mostrar, deverão cuidadosamente, antes de tomar qualquer deliberação mais séria, sair de dentro do banco e vir aqui olhar o tamanho do piquete do Banrisul. E vai em busca de melhores soluções, principalmente as soluções dadas pelos piquetes do Banrisul, que pedem aumento real de salário. Capricórnio são aqueles pelegos que têm uma guampa na frente da testa. Quarta-feira de indicações favoráveis ao nativo. Como podem notar, todos os nativos têm situação favorável. Todos os acontecimentos de agora vão fazê-lo mais próximo de pessoas que têm real interesse no seu amanhã. Somente se vocês saírem de dentro do seu aquário e vierem aqui acompanhar a movimentação. E garantir aumento real de salário. Terminou o horóscopo Luizinho e Ionara. Tire o postão. Tire o postão. Aí, Máriozinho. Tire o postão. O Máriozinho tá dando força pro postão, hein? Não, melhor agência. Agora só fazer piquete lá. Melhor agência, o postão. Melhor agência que tem pra isso. Vou pra lá, é o postão. E não adiantamento. Bancário quer aumento. 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 E não adiantamento. Vai todo mundo lá para outra porta, tá? Que é onde abre o banco. Às 9:55 a gente sai aqui, todo mundo, vamos lá para outra porta para fazer pressão lá na outra porta. Provavelmente o banco vai tentar abrir as portas, porque o GAT, o famoso GAT, foi criado para isso, tá? Foi entre os caixas para que todos os caixas da Central e do Postão e das Urbanas
roubar um pouquinho da sua conta, hein? Cuidado. Pra ti e peço que me devolvas o aumento que eu consegui, Peleguinho do Barreço, de ser este grande pelegão. Que hoje, que é dia 20, que os farroupilhas brigaram por coisas que eram nobres daquela época e que hoje esqueceram praticamente todas essas coisas. Então vamos aproveitar, gente, esse último pingo de patriotismo, porque quem sabe quem vai ser o presidente. Olha, qualquer vai achar mais simpático. Tem esse agora? Você que não tomou ainda. O que tu fez? Eles ficam desengraçados que passar e não dizer nada. Ah, tava. O outro,
A paralisação na Caixa Econômica Federal é nacional. A decisão tomada na Assembleia com orientação da executiva dos empregados era de paralisar 24 horas e essa decisão foi obedecida praticamente por todos os estados no país. A nível nacional, as capitais estão praticamente paralisadas 100%. No interior, a paralisação oscila em 60% a 80%. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está com alguns problemas na paralisação, que a gente acredita superá-los até a greve por tempo determinado, que está marcada para o dia 27. Porque até o dia 27, muitos novos, que ainda se encontram nesse momento em estágio probatório, terão o seu período de estágio concluído e já se comprometeram a ingressar no movimento. Tem que ajeitar os farelos. Pô, amor, perdeu a invasão do Banrisul, é? Aí o filmador do sindicato vai, pô. Saímos bem? Queimou a Saiu câmera. bom? Queimou a câmera? Pode tudo, cara. Segura esse cabelo pra mim, fazia horas que ele via. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Paulo. Então ninguém pode ser aqui enganado com relação à situação. A avaliação do pessoal do comando. Se a gente permanecer paralisado amanhã, temos condições pelo clima fazer duas coisas. Primeira delas, aumentar a greve em Porto Alegre. É possível isso acontecer, mesmo que hoje ainda sejamos maioria. Segundo, garantir o Banrisul na nossa mão, em condições de paralisar, caso o pessoal do interior do Estado, seguindo Porto Alegre, se nós ficarmos paralisados, permanecemos paralisados hoje e amanhã, o interior do Estado entre na greve e que ela cresce. Então, isso é indispensável, o pessoal saber qual é a situação real e não mentir para ninguém. Está difícil aqui, mas pode crescer. O interior ainda vai se Assembleia hoje, dependendo da decisão da gente. Não é certo o interior entra, o informe está difícil também. A decisão do pessoal, a Assembleia Democrática é soberana. As intervenções agora são necessárias para o pessoal saber como está a situação. E até que vem vir aqui para mentir. E está mole, porque tem gente aqui de agência que falou hoje, que sabe que a sua agência não parou em grande quantidade. E aí é importante saber, e a avaliação do comando, do pessoal que reuniu hoje, é que é possível parar mais gente amanhã. Se é possível, podemos tentar. Mas é importante politicamente que a Assembleia de Porto Alegre, ao definir, manter a greve amanhã, se definir fazer isso aí, mantenha também uma posição clara, límpida e cristalina, que vai manter a greve
cobrando de todo o pessoal do interior do estado do Rio Grande do Sul que amanhã tem greve. Mas também tendo certeza que as assembleias deles é que vão definir se eles entram ou não é a nossa. Então é importante que o pessoal escute essa questão e que faça uma discussão tranquila, límpida e cristalina. Que todo mundo possa falar para definir. E ao mesmo tempo, que ninguém diga que a direção da entidade está enganando alguém aqui. Até porque ninguém se engana. Todo mundo sabe que não está fácil, mas está fazendo na coragem, no respeito à decisão de ontem. Então a decisão de agora é soberana para definir. Mantemos ou não mantemos? O que o pessoal definir, o sindicato sustenta. Sustenta com toda a força que tiver. Mas é preciso o quadro real, concreto da situação para que ninguém aqui tome uma decisão pensando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Abre as inscrições dos companheiros. Inicialmente proponho que se faça 5 inscrições para avaliação da situação. O pessoal discute alguma coisa? Vou mandar aqui. Não. Tem. Avaliação. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Para ter tranquilidade, vamos colocar à disposição do pessoal 5 inscrições para avaliação, tá? E depois vamos partir para ver questionamentos, perguntas do pessoal, inclusive. Vamos a pessoa do comando, que discutiu agora de tarde, como é que está a situação, os delegados sindicais reuniram agora, vamos partir para definir posição. 5 inscrições, primeiro. Bom, pessoal, é o seguinte. Esse é o momento propício que a gente tem que fazer um debate, olhando um na cara do outro, um no olho do outro. Aqui tem pessoas que já há algum tempo se conhecem, que já fizeram muitos piquetes juntos, muitas campanhas salariais, umas com greve, outras sem greve. A gente teve vitórias, teve meias vitórias, meias derrotas. E que o importante de tudo isso é que se acumula. Se acumula experiência e se identifica cada vez mais quem é o nosso inimigo. Inimigo de classe. Aqueles que estão do outro lado, aqueles que querem ferrar o trabalhador. E por isso ontem, na Araújo Viana, o comando fazia a seguinte avaliação e era de consenso. A nossa greve vai arrancar a proposta se for uma greve ofensiva. E ela assumiu hoje, de certa forma, característica de greve ofensiva, porque não foi uma greve passiva. Foi uma greve ativa, onde as pessoas se envolveram no piquete. Onde as pessoas foram fazer os piquetes móveis. Onde as pessoas entraram nas agências, deram discurso, convenceram os colegas. E amanhã, se hoje a posição é de continuar a nossa mobilização, a nossa greve, nós iremos ter que fazer com que essa greve seja muito mais ativa do que foi a de hoje. E a avaliação que se fez é de que é uma greve que tem possibilidade de crescer. Porque nós temos que amanhã colher os frutos do nosso trabalho do piquete móvel. Nós temos que amanhã saber qual foi a decisão das assembleias do interior do estado. E a par desse conjunto de detalhamento, de informações, nós estaremos munidos de fato no segundo dia para saber o que vamos ter para pesar a balança do nosso lado para botar o banco na defensiva. E o banco só vai para a defensiva se a nossa ofensiva aumentar. Porque hoje, a apresentação desta resolução que o Felipe leu, datada do dia 18, nada mais é que uma provocação barata. Agora, essa provocação barata demonstra bem quem está na ofensiva. E lamentavelmente é o banco. Porque senão, ele estaria com uma outra postura. Então, eu gostaria, para finalizar, de dizer que o dia de amanhã é o dia-chave para a continuidade da nossa greve e para a conquista da nossa reivindicação. Porque, se for uma meia greve, possivelmente, e o interior não fizer uma greve para ajudar nessa ofensiva e ficarmos aqui isolados, possivelmente eu estarei defendendo o fim da greve amanhã à noite, caso a greve não demonstre força. Caso nós não consigamos ecoar no quarto andar as nossas vozes e as nossas forças. Aí sim, a gente vai ter que fazer uma reflexão séria novamente e dizer, vamos recuar, investimos certo, investimos no momento certo, conscientes, e conscientemente poderemos recuar. Agora o dia de amanhã é um dia fundamental, para que não precisemos amanhã à noite defender o fim da greve.
e passe, enfim, por uma greve ativa para que o banco fique de fato na defensiva. Nós estamos avaliando o velhinho, pessoal, que é 7h20. Tradicionalmente, o pessoal do Conselho das Assembleias não começa na hora certa. Nós achamos que a verinha da salário pode chegar mais gente. Nós devemos aprofundar as avaliações, chamar os delegados, não fica, chamar os delegados. Pensar, de reflexão, não é um momento de grandes agitações, até porque essa Assembleia aqui demonstra que é efetivamente o momento da gente pensar muito claramente o que é que a gente vai fazer. Ontem nós dizíamos o quê? Nós dizíamos que nós estávamos no momento de dissídio coletivo, que dissídio coletivo é um momento de lutar por aumento real de salário, que antecipações salariais para nós em dissídio coletivo é uma coisa muito complicada, porque nos leva efetivamente a ter que em março, em abril, ter que lutar também por antecipação salarial, para que o pessoal aguente efetivamente com seu salário o que vai vir adiante. E o que vai vir adiante, vocês sabem muito bem, é uma situação que caminha para a hiperinflação. É isso. Agora, o que nós temos que refletir aqui, e eu estou vindo aqui, companheiros, sinceramente, sem ufanismo nenhum. Hoje, o Felipe me disse, de tarde, que percorreu as urbanas e a avaliação dele era de que o Banrisul estava trabalhando. Essa é a avaliação. O Banrisul estava trabalhando. E é isso que nós temos que refletir. Ou nós, efetivamente, conseguimos, apostamos na possibilidade de amanhã crescer e a luta conquistar adesões dentro dessa greve, ou nós não vamos sair do impasse que nós estamos aqui agora nessa Assembleia. Eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui nessa Assembleia entrou em greve para sair da mesma maneira que entrou. Eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui entrou em greve para sair igual, com apenas 30% de antecipação e sem saber quando que isso vai ser descontado. Então, ou nós efetivamente apostamos na nossa capacidade de mobilizar, de levar o pessoal amanhã do Banrisul efetivamente a aderir à greve, e que isso signifique força e pressão para que o banco abra um processo de negociação sério conosco, ou não vale a pena, ou não vale a pena. Hoje, companheiros, eu tive às 6:45 na porta do Banrisul, agência central. Estive sozinha. Para dizer que não estava sozinha, tinha um outro companheiro comigo, que nem do Banrisul era, do Meridional. Fiquei até às 8h15 da manhã na porta do Banrisul, sozinha, companheiros. E tem entrada às 7 horas da manhã. 7h30 estava lá. Tudo bem, então o companheiro disse que chegou às 7h30. Agora, companheiros, isso não pode acontecer de novo. Isso não pode acontecer de novo. Ontem, quando a gente estava ali na Araújo Viana, chegaram a dizer, eu disse, 7 horas na porta do Banrisul. Disseram assim, corrigiram. Não, Lilian, 6h30. 6h30. No entanto, não tinha ninguém às 7 horas. Gente, efetivamente, se a gente não acreditar que nós podemos e que nós temos que assumir essa greve, muito mais do que ser grevista, gente, muito mais do que ser grevista, muito mais do que dizer eu parei, se a gente não assumir a nossa responsabilidade
de puxar mais um, mais dois, mais três e mais quatro, nós não vamos chegar lá. É isso que eu quero que essa Assembleia reflita. Essa Assembleia não foi chamada para a gente fazer agitação de ufanismo, porque a situação não é de ufanismo. Nós temos que medir a nossa capacidade de se desdobrar. É isso que eu estou querendo chamar vocês. É a nossa capacidade de se desdobrar. É a nossa capacidade de crescer. É a nossa capacidade de amanhã, efetivamente, ser uma força mobilizada para que o branco abra a negociação. Porque efetivamente não está aberto. Não existe nada. E só vai existir se a gente acreditar nisso, gente. Eu não, mais uma vez, olha, não estou sendo ufanista, estou fazendo uma chamada geral aos companheiros do Banrisul. Se a gente entrou nessa luta, não entrou para voltar com 30% de antecipação salarial descontável. A gente entrou para pelo menos sair com alguma coisa concreta para nós que estamos na luta, porque não me interessa os pelelos. É isso, gente. E outra, nós vamos fazer pressão no interior sim, só que o interior está muito distante de nós. Nós temos que agir mesmos, tá? O interior pode parar pela nossa pressão ou pode não parar. Nós temos que acreditar é que a gente para o Banrisul em Porto Alegre 90% amanhã. Companheiros, em primeiro lugar, eu queria dar um informe nessa Assembleia. O Banerj, no Rio de Janeiro, agora à noite, os funcionários do Banerj estão reunidos em Assembleia, em torno de aproximadamente 2.000 pessoas, para votar a greve por tempo indeterminado. A Caixa Econômica Federal fez uma paralisação vitoriosa hoje, de 24 horas. 4 bancos privados deverão sair à greve. Portanto, companheiros, em primeiríssimo lugar, é necessário que todos os companheiros do Banrisul entendam que nós não estamos sozinhos nessa greve. Que os companheiros do Banerj amanhã, sem dúvida, se somarão à nossa mobilização. Em segundo lugar, companheiros, hoje o piquete dos delegados sindicais e vários grevistas passaram em várias urbanas, em várias agências urbanas. E nós chegamos à seguinte conclusão, que é possível sim manter a greve e amanhã contar com adesão expressiva, mais do que hoje, da categoria. Inclusive, é um detalhe que nós temos que refletir. Na greve de abril, companheiros, no primeiro dia da greve de abril, somente 6 caixas de 70 da matriz pararam. Hoje, no primeiro dia da greve, 30 caixas, 70 pararam. Portanto, nós começamos essa greve num patamar superior à greve de abril. Isso todos nós temos que ter consciência. Avaliação unânime dos delegados sindicais, reunidos há pouco, que é possível sim ampliar a greve a partir de amanhã, que nós temos todas as condições objetivas e morais para paralisar e arrancar amanhã setores significativos dos banrisulenses para a greve. Eu queria deixar claro também, companheiros, que amanhã é necessário sim reforçar os piquetes. É necessário que todos se comprometam a estar na agência matriz a partir das 7h30 da manhã, para reforçar os piquetes e organizar o piquete na Júlio de Castilhos, fundamentalmente. É necessário também amanhã, companheiros, que nós demos um ultimato à direção do banco. Porque eu não creio que é o banco que ofensiva, não. Quem está na ofensiva somos nós. Eles queriam dar 34%. Foram obrigados a fazer uma proposta de antecipação de 30%, porque sabiam da indignação dos companheiros do Banrisul. Portanto, quem está na ofensiva somos nós e não a direção do banco. E nós sentimos isso. Todos que participaram da mobilização de hoje sentiram que é possível amanhã sim engrossar a nossa mobilização. Inclusive, um detalhe a mais, todos sabem aqui que a capital é um farol para o interior. Várias assembleias se realizarão hoje no interior.
E nós temos a absoluta certeza que se mantivermos a greve hoje aqui, amanhã é possível sim que várias cidades do interior participem da mobilização junto conosco. Portanto, retomando, eu queria dizer o seguinte: é necessário dar um ultimato à direção do banco. Dizer para eles o seguinte, que nós esperamos a negociação até a primeira hora da manhã. Caso a direção do banco se mantenha intransigente, nós vamos sair em passeata até o Palácio do Governo, para exigir do governador Simão que nos receba, já que não é possível negociar com a direção intransigente do Banrisul. Portanto, companheiros, uma palavra de ordem só para nós nessa Assembleia: é greve, manter a greve amanhã. Existem todas as condições do mundo para nós mantermos a greve amanhã. Existe disposição e existe ânimo. Foi o que nós vimos em agência por agência. Ânimo e disposição. Portanto, companheiros, amanhã nós temos que manter a greve, reforçar a greve, reforçar os piquetes, pressionar o governo do Estado. E, por fim, através da nossa mobilização, conseguir a vitória que todos nós sabemos que é possível arrancar das mãos da direção intransigente do Banrisul. Obrigado, companheiro. Carlos Henrique, companheiro. Em primeiro lugar, eu acho que tem que se garantir aqui a palavra para mais pessoas que querem falar aqui depois, colegas delegados sindicais. Acho que tem que falar aqui depois, inclusive, para precisar a avaliação. Não restringir a 5 pessoas. Tá? Primeira coisa. Em segundo lugar é o seguinte: eu estava às 7h30 da manhã, sim, na porta do Banrisul. Estive durante o tempo todo, hoje em dia, nos piquetes. Fui para as urbanas também, junto com o ônibus. E a avaliação que a gente tem é a seguinte, companheiros: que é possível amanhã aumentar, sim, a greve. É essa avaliação dos caixas, que vem aqui o Luciano depois e confirme isso, se eu estou mentindo. É essa avaliação do pessoal da Júlio de Castilhos. Eu quero que depois fale, depois diga se eu estou mentindo ou não. É essa avaliação dos companheiros da Matriz também. Há ânimo no pessoal. Nós somos para as urbanas. Que hoje essa nossa greve, ela foi crescendo à medida que a gente foi se envolvendo com ela. Pode ser até que de manhã cedo, a gente ainda, pelo costume de fazer greves, sem o compromisso de estar nas assembleias, sem o compromisso de estar nos piquetes, apenas com o compromisso de acompanhar a greve, muitas pessoas tenham chegado atrasado. Mas à medida que as pessoas se envolveram no trabalho, deu para crescer a própria energia de cada um. Essa nossa greve, ela tem uma característica muito importante. Ela nasceu num quadro de dissídio coletivo, onde nós, pelas condições dadas, fomos obrigados a fazer uma greve apenas de um banco isoladamente. Ontem, pelo tempo que ficou a Assembleia da Caixa Federal, foi difícil a gente fazer diversas intervenções na nossa Assembleia. Mas uma coisa aconteceu ontem. Houve uma unidade, o consenso dentro da reunião dos delegados de que a gente tinha necessidade de entrar à greve, tinha condições de entrar na greve, e a gente discutiu uma contraproposta. E a gente avaliou que, melhor do que anos anteriores, a gente tinha condições de ter claro o que a gente queria buscar. E isso é que me anima a vir aqui e defender a greve, a continuidade dela hoje. Nós tiramos uma série de propostas que ainda não estavam na mão do banco, arroladas todas junto, mas nós arrolamos ontem. Coisas mínimas para a nossa dignidade. Hoje, o dia de hoje, concretamente em Porto Alegre, houve um crescimento da nossa greve. Não foi 100%. Não foi 100%. Na verdade, greve com massas mesmo, nós estamos fazendo isso. A questão que eu queria colocar aqui para o pessoal é que a gente tem que aprender a discutir numa assembleia. A gente tem que ter tranquilidade, não pode ficar pensando com o estômago. A gente tem que estar situado dentro da questão que está colocada. Nós temos um objetivo nessa nossa greve. Essa pauta que nós discutimos ontem na nossa Assembleia. E temos uma necessidade, que é buscar uma negociação com o Banrisul. Nós temos que discutir a questão da repressão. Temos que
discutir a questão do dia parado de hoje. Eu quero fazer duas colocações para vocês. Com a maior tranquilidade de quem tem bastante tempo de banco e tem participado de todos os movimentos grevistas dentro do Banrisul. Os informes do interior, o vice-presidente da federação acabou de colocar. E eu acho que a avaliação de cada um de nós aqui é em cima exatamente desses informes, que aconteceu efetivamente aqui em Porto Alegre. O próprio Felipe, à tarde, comunicava a Miriam e a mim que o Banrisul em Porto Alegre estava trabalhando. Com um piquete muito forte aqui na Central. É verdade, aqui na Central o piquete foi muito bom. O movimento na Central de greve foi muito bom. Agora, a avaliação que a gente tem que fazer é em cima de que quais são as forças e quais são as perspectivas que a gente tenha de amanhã conseguir avançar, arrancar esse pessoal que está dentro do banco. Qual é o norte que a gente tem para tirar o pessoal dentro do Banrisul para vir aqui à noite e discutir a continuidade ou a não continuidade da greve? Essa é a avaliação que a gente tem que fazer aqui. Resgatar a questão da greve de abril e maio é muito relativo, porque o Banrisul em abril saiu com um dia de atraso e com o resto da categoria junto, a nível nacional, e criou um movimento de greve dentro do banco em percentuais de 90%. E fez o Banrisul ir no tribunal fazer acordo conosco. A questão agora é diferente. É diferente porque nós estamos tentando ter uma ofensiva. E a minha avaliação, companheiros, com toda tranquilidade, é que nós temos muitas dificuldades para conseguir criar a ofensiva. A própria Assembleia de agora está colocando isso. A própria Assembleia está dizendo a nossa força. Se amanhã nós vamos nos multiplicar, é uma interrogativa. Portanto, companheiros, o que vocês decidirem, com tranquilidade, sem ufanismo, achando que com isso aqui é suficiente a gente fazer piquete na Central, fazer piquete no posto Júlio de Castilhos, fazer piquete móvel, nós vamos conseguir arrancar o pessoal. Com um detalhe, qual vai ser o norte que a gente vai dizer, qual vai ser o discurso que a gente vai transmitir para esse pessoal que está trabalhando, para esse pessoal que está lá dentro, convencido e satisfeito com os 75% que o banco deu. Essa é a reflexão que vocês têm que fazer aqui antes de tomar qualquer decisão. É isso. Bem, pessoal, essa greve é uma greve diferente. É uma greve que a gente está fazendo ela com bastante reflexão, com maturidade. Então, eu acho o seguinte, nós temos que pensar uma coisa, essencialmente. O que mudou de ontem para hoje? Mudou a realidade? Aconteceu algum fato que nos faça mudar de ideia? Não aconteceu. Não aconteceu. Alguém tinha dúvida que essa greve ia ser uma greve difícil? Eu acredito que ninguém acreditava que ia ser uma greve fácil essa greve aqui. Nós sabíamos que teríamos dificuldade e o nosso grande medo era que hoje nós não conseguíssemos mobilizar mais gente do que a gente conseguiu mobilizar em abril, quando a gente começou com 5 ou 10%. E a realidade que nós tivemos hoje, que nós vencemos a primeira batalha, na medida em que a gente conseguiu colocar um número muito mais expressivo de pessoas do que colocamos na greve em abril. E a gente chegou até a se surpreender pelo número de pessoas. A avaliação que se fez hoje, e muita gente passou pelas agências. Os piquetes móveis hoje percorreram todas as agências urbanas. É que, de fato, as agências estavam trabalhando. Agora, em níveis diferenciados. Havia algumas agências, como o Bom Conselho, por exemplo, que tinha praticamente todos os seus caixas trabalhando. E havia agências como o Bonfim, que estavam em estado precário, e agências como a União, que é o caso mais expressivo, que estava fechada, praticamente fechada. Então, companheiros, a avaliação que a gente teve, que a gente deve ter hoje aqui, é que a gente alcançou o primeiro objetivo, que era deflagrar a greve num bom nível, num nível que nos desse esperança de um crescimento. Alguém esperava que hoje a diretoria do Banrisul viesse com alguma proposta? Se alguém esperava, estava iludido. Portanto, não mudou nada. A diretoria do Banrisul está pagando para ver. Alguém esperava uma mobilização forte do interior hoje?
não poderia esperar, porque o interior tradicionalmente espera Porto Alegre deflagrar uma greve para depois seguir. Então, companheiros, não existe nenhum argumento que nos leve a voltar atrás. E essa deve ser não é uma postura intransigente, radical, é uma postura madura de quem tem a mesma avaliação que teve ontem que não puxar essa greve. Companheiros, se a gente avaliasse hoje aqui que deveria voltar, seria de fato um momento muito ruim, porque voltaríamos com o rabo entre as pernas, sem ter conseguido nem ao menos sensibilizar de leve a diretoria do Banrisul, e amanhã estaríamos lá dando explicação para a pelegada, aguentando a gozação da pelegada com o rabo entre as pernas. E mais, se a diretoria do Banrisul viesse com punição amanhã, nós não teríamos a menor moral para mobilizar de novo os companheiros e ir à luta. Então, companheiros, eu não vejo nenhum motivo para que a gente volte atrás. Também não dou nenhuma esperança de que a gente, necessariamente, se continuar a mobilização, vai conseguir vitória. Nós estamos numa queda de braço e é bem possível, e por isso eu acho que essa Assembleia tem que ser madura, e aqui tem as pessoas que mais lutam, não são aquelas pessoas que se influenciam por pouca coisa. Mas certeza que essa greve a gente não sabe se vai ganhar ou não. Está difícil para nós. Agora, nós temos que pelo menos tentar lutar, temos que pelo menos tentar avançar mais um pouco, atingir o nosso limite. Então, companheiros, o chamado que eu faço aqui é que a gente tente, amanhã ainda, tente aumentar essa greve. E quando a gente passava nos piquetes hoje, nas agências urbanas, a gente via, quando se fazia o chamado dos companheiros a vir à luta, sentia que havia um sentimento de aderir. Talvez não numa quantidade super expressiva, mas que certamente amanhã vai ter mais gente na greve do que hoje. Certamente, companheiros. Basta que a gente amanhã faça uma greve bastante ativa. Que amanhã nas agências, isso aí nós vamos ter que nos organizar, a gente consiga garantir piquetes para capitalizar o trabalho que a gente fez hoje. Porque muita gente está pensando em parar amanhã. Agora, vai ter que ter alguém lá para segurar essas pessoas. Então, nós temos que continuar essa greve. Agora, continuar com luta sim. E temos que ter a certeza de que nós estamos lutando, não sabemos se vai ser possível vencer ou não. Agora, menos do que hoje, isso é certo, a gente não vai conseguir. Porque o máximo que pode acontecer é que nos desconte mais um dia parado se nós continuarmos amanhã. Em compensação, isso que nós temos a perder em continuar a greve amanhã. Em compensação, nós temos a ganhar a possibilidade da mobilização crescer, a possibilidade de que, e o presidente da federação está aqui, em exercício, deve levar essa mensagem para o interior, que Porto Alegre continua firme, que Porto Alegre não está fraco como foi colocado para o interior. Porto Alegre está com uma mobilização média e que está com disposição de crescimento amanhã. É isso aí, companheiros. Temos que continuar e não vamos voltar com o rabo entre as pernas. Companheiros, é interessante salientar que todas as assembleias que se dão no fruto da luta, numa campanha salarial, elas são carregadas de emoção. Isso é importante que esse fato esteja presente. Dormiu. Mas todos os fatos colocados devem ser analisados tão somente à luz da razão. Dormiu, viu, Lucas? Nós do Banrisul, tá todo comunista, né? De vermelho, né? As particularidades bonito, dessa né? campanha salarial. Tá bem bonito, hein? Ontem, com um bom número de companheiros na Assembleia do Araújo Viana, a nossa greve. Greve essa que visava arrancar da direção do banco um novo posicionamento com relação a, inclusive, novas reivindicações que foram colocadas. E agora aqui, fazendo uma avaliação do dia de hoje. Fazendo uma avaliação aos companheiros e particularmente aos meus colegas da compensação que saíram em mais de 70% para estar aqui presente na Assembleia hoje.